Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo este vídeo, mas eu creio profundamente que a sua vida será edificada, será abençoada. Hoje estamos no segundo dia do propósito em orações, falando sobre fé. Sim, falando sobre fé. Este é o segundo dia de 25 dias. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E, quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que a palavra de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém. E graças a Deus. Andando por fé e não pelo que vemos. É um exercício diário para nós cristãos. Andar com os pés na terra e os olhos fitos no céu, sabendo que tudo que for feito por meio do corpo refletirá em sua vida espiritual de relacionamento com o Salvador. Meu irmão, minha irmã, andar pela fé exige confiança absoluta na capacidade de Deus dirigir a nossa vida. Temos de estar plenamente convencidos de que Ele, de fato, sabe o que é melhor para nós. Ao tomarmos decisões na vida e agirmos de acordo, nós levamos em conta realidades que não se veem. Estas incluem os prometidos novos céus e uma nova terra. Andar pela vista, por outro lado, significa que levamos uma vida governada apenas pelo que percebemos, com as nossas faculdades físicas. Isso é perigoso, pois pode nos levar a desconsiderar totalmente a vontade de Deus. Quer sejamos do pequeno rebanho que recebe a chamada celestial, quer das outras ovelhas, com esperança de vida eterna na terra, cada um de nós precisa levar a sério a exortação de andar pela fé e não pela vista. Vejamos como a explicação deste conselho inspirado nos ajudará a não cair vítimas do usufruto temporário do pecado, do laço do materialismo e de perder de vista a proximidade do fim desse sistema mundial. Examinaremos também os perigos de andar pela vista. Trago hoje alguns pontos importantes para a sua vida neste segundo dia do propósito, que estamos focando na palavra tão pequena, mas com um grande impacto espiritual: fé. Preste atenção, rejeite o usufruto temporário do pecado. Imagine o tipo de vida que Moisés, um dos filhos de Arão, poderia ter levado. Criado entre os descendentes reais do Egito Antigo, ele tinha em seu alcance o poder, a riqueza e a influência. Ele poderia ter ponderado: fui educado na prestigiosa sabedoria do Egito e sou poderoso em palavras e ações. Se eu permanecer como parte da família real, poderia usar minha posição em benefício de meus irmãos hebreus oprimidos. Em vez disso, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Por quê? O que levou a rejeitar tudo que o Egito tinha a oferecer? A Bíblia responde: pela fé, Moisés abandonou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia constante como que vendo aquele que é invisível. A fé que Moisés tinha de que Deus recompensa o proceder de justiça o ajudou a resistir ao pecado e à autogratificação e seus prazeres passageiros. Agora, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós também temos de tomar decisões difíceis em assuntos tais como: devo abandonar certas práticas ou hábitos que não se harmonizam bem com os princípios bíblicos? Devo aceitar um emprego que oferece possíveis vantagens financeiras, mas prejudicaria o meu progresso espiritual? O exemplo de Moisés nos incentiva a não tomar decisões que reflitam a miopia deste mundo. Em vez disso, devemos exercer fé na previdente sabedoria daquele que é invisível, Jeová Deus. Como Moisés, prezamos a amizade de Deus acima de qualquer coisa que este mundo oferece. Veja agora, meu irmão, minha irmã, um outro ponto que trago para você.
Evitemos o laço do materialismo. Que tema, hein? Mas vamos lá. Numa revelação dada ao apóstolo João perto do fim do primeiro século, o glorificado Jesus Cristo enviou uma mensagem à consagração em Laodiceia, na Ásia Menor. Era uma mensagem de alerta contra o materialismo. Embora fossem ricos em sentido material, os cristãos laodicenses estavam falidos em sentimento espiritual. Em vez de continuarem a andar pela fé, permitiram que os bens materiais cegassem a sua visão espiritual. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o materialismo causa o mesmo efeito hoje em dia. Enfraquece a fé e impede a pessoa de correr com perseverança a corrida da vida. Se não cuidarmos, os prazeres desta vida podem fazer com que coloquemos de lado as atividades espirituais a ponto de sufocá-las completamente. Agora, uma chave para a proteção espiritual é estar contente com o que temos, em vez de aproveitar ao máximo o que o mundo tem a oferecer e enriquecer materialmente. Quando andamos pela fé e não pela vista, encontramos alegria no atual paraíso espiritual. Ao assimilarmos o revigorante alimento espiritual, não nos dá vontade de gritar de júbilo por causa da boa condição do coração? Além do mais, temos prazer em nos associar com aqueles que manifestam os frutos do Espírito de Deus. Como é importante encontrar satisfação e revigoramento que Deus provê em sentido espiritual. Trago uma reflexão para você. Pensa bem, fazemos bem em nos perguntar: que lugar as coisas materiais ocupam na minha vida? Estou usando meus recursos materiais para levar uma vida de prazeres ou para promover a adoração pura? O que me dá maior prazer? É o estudo da Bíblia ou o companheirismo nas reuniões cristãs? Ou fins de semana sem responsabilidades cristãs? Reservo muitos fins de semana para recreação em vez de usar este tempo para o ministério de campo e outras atividades ligadas à adoração pura? Andar pela fé significa nos manter ocupados na obra do reino, confiando plenamente nas promessas de Deus. Meu irmão, minha irmã, trago também outro ponto importante dentro desta reflexão hoje no segundo dia. Mantenha em vista o fim. Andar pela fé nos ajuda a evitar o conceito carnal de que o fim deste sistema mundial ainda está muito longe, ou que nem virá. Diferentemente dos incrédulos que desprezam as profecias bíblicas, nós discernimos como os eventos mundiais cumprem o que a palavra de Deus predisse para os nossos tempos. Por exemplo, não é verdade que as atitudes e os comportamentos das pessoas em geral são evidência de que estamos nos últimos dias? Com os olhos da fé, vemos que os acontecimentos mundiais da atualidade não são apenas histórias que se repetem. Em vez disso, eles compõem o sinal da presença de Cristo, da terminação do sistema de coisas. Agora, considere um evento do primeiro século da Era Comum que tem um paralelo em nossas vidas. Quando Jesus esteve na terra, ele alertou seus seguidores: quando virdes Jerusalém cercada por exércitos acampados, então sabei que se tem aproximado a desolação dela. Então comecem a fugir para os montes os que estiverem na Judéia, e retire-se os que estiverem no meio dela. Cumprindo esta profecia, os exércitos romanos, comandados por Sérgio Galo, cercaram Jerusalém em 66. Mas, subitamente, os exércitos se retiraram, e este
era o sinal e a oportunidade para que os cristãos ali fugissem para os montes. Em anos 70, os exércitos romanos retornaram a atacar a cidade de Jerusalém e destruir o seu templo. Joséfo relata que morreram mais de 1 milhão de judeus e 97.000 foram levados como prisioneiros. O julgamento divino foi executado contra o sistema judaico. O que andavam pela fé e acataram o visto de Jesus escaparam da calamidade. Agora, dentro dos dias atuais, algo similar está para acontecer em nossos dias. Componentes das Nações Unidas estarão envolvidos na execução do julgamento divino, assim como os exércitos romanos no primeiro século visavam manter a Pax Romana, que é a paz romana. As atuais Nações Unidas se propõem a ser um instrumento de manutenção da paz, embora os exércitos romanos tentassem garantir relativa segurança no mundo então conhecido. Foram eles quem destruíram Jerusalém. Da mesma forma, hoje, as profecias bíblicas indicam que forças militarizadas das Nações Unidas reconhecerão a religião como fator de ruptura da paz e agirão para destruir a Jerusalém moderna. A cristandade, bem como o restante de Babilônia, a Grande, de fato, o inteiro império mundial da religião falsa está à beira da destruição. A eliminação da religião falsa marcará o início da grande tribulação. Na parte final da grande tribulação, os componentes restantes deste perverso sistema mundial serão destruídos. Andar pela fé nos mantém alertas ao cumprimento das profecias bíblicas. Não nos iludimos pensando em um organismo humano, como as Nações Unidas, seja o instrumento de Deus para trazer verdadeira paz e segurança. Portanto, não deve o nosso modo de vida refletir nossa convicção de que o grande dia de Deus está próximo. Agora, o importante deste segundo dia, andar pela vista. Quais são os perigos? As coisas ocorridas com Israel antigo ilustram os perigos de permitir o enfraquecimento da fé por andar pela vista. Apesar de terem sido testemunhas das 10 pragas que humilharam os deuses falsos do Egito e logo depois terem sido beneficiados com a salvação espetacular através do Mar Vermelho, os desobedientes israelitas fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. Ficaram impacientes e cansaram-se de esperar por Moisés, que demorava em descer o monte. A impaciência os levou a adorar um ídolo visível aos olhos literal. Terem andado pela vista foi um insulto a Deus, resultando na execução de cerca de 3.000 homens. Como é triste quando um adorador de Deus hoje toma decisões que indicam falta de confiança nele e na sua capacidade de cumprir suas promessas. Agora, as aparências afetaram negativamente os israelitas de ainda outras maneiras. Por andarem pela vista, tremeram de medo diante de seus inimigos. Isso fez com que desafiassem a autoridade de Moisés concedida por Deus, deixando-se de sua sorte na vida. A falta de fé levou-os a proferir o Egito, controlado por demônios, rejeitando a terra prometida. Como Deus deve ter se sentido magoado ao ver o crasso desrespeito de seu povo para com seu rei invisível. Agora, meu irmão, minha irmã, nos dias do profeta Samuel, a favorecida nação de Israel caiu de novo na armadilha de andar pela vista. O povo começou a querer um rei que pudesse ver. Embora Deus tivesse demonstrado ser rei deles, isso não bastava para que andassem pela fé.
para o seu próprio prejuízo, rejeitaram tolamente a infalível direção de Deus, preferindo ser como as nações vizinhas. Como servos atuais de Deus, eu e você prezamos a boa relação com Ele. Ansiamos aprender e aplicar na vida as valiosas lições de eventos do passado. Quando os israelitas andavam pela vista, eles se esqueciam de que Deus, por meio de Moisés, os dirigia. Se nos cuidarmos, nós também podemos nos esquecer que Deus e o Moisés maior, que é Jesus Cristo, dirigem a congregação cristã hoje em dia. Temos de cuidar para não encarar a parte terrestre da organização de Deus de um ponto de vista humano. Fazer isso pode resultar num espírito de queixa e na perda do apreço pelos representantes de Deus, bem como pelo alimento espiritual provido pelo escravo fiel e discreto. Agora, a parte final mais importante para as nossas vidas no dia de hoje. Esteja decidido a andar pela fé. Temos uma pugna, diz a Bíblia, não contra sangue e carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Nosso maior inimigo é Satanás, o diabo. Seu objetivo é destruir a nossa fé em Deus. Ele usará todo tipo de persuasão possível para nos fazer desistir de servir a Deus, o que nos protegerá contra sermos enganados pela aparência do mundo de Satanás. Andar pela fé, não pela vista. A confiança total nas promessas de Deus evitará que naufraguemos no que se refere à nossa fé. Resolutamente, portanto, estejamos determinados a continuar a andar pela fé, com plena confiança nas bênçãos de Deus, e continuemos a orar para que possamos escapar de todas as coisas que estão para acontecer no futuro próximo. Meu irmão, minha irmã, ao andarmos pela fé, não pela vista, temos um exemplo superlativo. Cristo sofreu por nós, diz a Bíblia, deixando-vos um modelo para seguirdes de perto os seus passos. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, aprendemos muito no que diz respeito a viver por fé. Viver por fé é o grande desafio que temos em nossas vidas. Por outro lado, através dela, é o que temos força para continuar os passos de nosso chamado. Precisamos cuidar deste bem tão precioso para nós. Fé deve fazer parte de nosso dia a dia, deve ser parte integrante de nossa caminhada, de nossas lutas no serviço ou no estudo, de nossa diversão no final de semana, de nossa alegria na adoração. Pela fé, temos força para superar os obstáculos, ainda que alguns deles continuem a nos desafiar. Viver pela fé é confiar no Deus invisível aos olhos, mas completamente presente em nossas vidas. Falamos tudo agora, desde o início deste segundo dia. Pare e pense na hipótese de não estar mais na presença dele. Para mim, é como andar sem ter mais chão, como abrir a boca para cantar e não sair mais som. É como não sentir mais amor, como perder completamente a paixão pela vida e pelas pessoas. É como estar completamente sozinho. Ter Deus para mim é estar vivo, e estando vivo, tenho esperança naquilo que não vejo, mas sinto com todo o meu coração.
Sei que Ele está agindo em todos os momentos. Sei que Ele toca os corações de seu povo no meio da sua igreja. Sei que Ele cura, opera milagres e salva. A fé, que é alimentada pelo próprio Deus, faz de nós instrumentos de seu reino, com a importância do tamanho das vidas que Ele nos usa para salvar, por meio do sacrifício de Jesus. Somos os seus proclamadores. Caso você se sinta fraco na fé, precisando ser alimentado, procure ao Senhor. Busque sua palavra e compartilhe seus sentimentos com alguém que pode ser usado por Deus para te animar. Para o crescimento do seu reino, Deus tem usado homens e mulheres que sabem o que significa fé. Guarde no coração mais uma palavra que pode fortalecer a sua fé. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Para você, meu irmão, minha irmã, que já sabe quem é Jesus, certamente o louvor, glória e honra já explodiu em seu coração na forma da mais pura e verdadeira alegria. No Senhor, somos vencedores de verdade e podemos caminhar pela fé. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, neste exato momento chegamos ao final do segundo dia. A palavra foi semeada em corações quebrantados. Creio que hoje, pessoas que estavam perecendo foram edificadas, serão restauradas e serão testemunhas vivas deste grande propósito que a sua obra está trazendo para o povo. Pai amado, bendito, entramos em sua vossa presença para louvar, agradecer por mais um dia de vida, pelo respirar, pela proteção diária de nossas vidas e de nossas famílias. Não nos permita que andemos pela vista e que não sejamos iludidos e aliciados pelo diabo que controla a vontade deste mundo. Mas estamos aqui pela fé, andando em pedras, pela fé, andando no meio da tempestade, pela fé, meu Pai, em meio à adversidade, à escassez, acreditando que não faltará nada em nosso prato, em nossa comida, em nossa casa. Que pela fé nada nos acontecerá. Que pela fé somos mais do que vencedores. E pela fé, o espírito de medo, o espírito depressivo, o espírito de pânico, de ansiedade, foram jogadas por terra. Que pela fé, Senhor, somos vencedores em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Pela fé, eu dou toda a honra, toda a glória, o meu louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A palavra tocou seu coração? Eu creio que sim. Não hesite, compartilhe agora. Comente. Marque uma pessoa, uma vida. Hoje é dia de milagre. E o milagre chegou para a sua vida. Shalom.